Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é: não extingais o Espírito. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Irmão, você já deixou de falar alguma coisa para alguém ou fazer alguma coisa para alguém, pois você suspeitou que ao fazer ou dizer você iria magoar essa pessoa? Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu, né? Normalmente com pessoas da nossa família, né? É nesse sentido que São Paulo vem dizer lá na primeira carta de Tessalonicenses 5:19, não extingais o Espírito Santo. Para São Paulo, agir de determinadas formas magoaria o Espírito Santo. Ele tinha um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Você vai perceber isso lá em Atos 19, versículos 1 a 7. São Paulo, quando evangelizava, a gente transbordava o Espírito Santo e as pessoas que caminhavam juntamente com ele eram batizados no Espírito Santo, ficavam cheios do Santo Espírito. E da mesma forma que São Paulo vivia, esses discípulos também viviam. Convido você a dar uma olhada nessa passagem para confirmar isso. Agora, perceba esse relacionamento pessoal com o Espírito Santo que São Paulo tinha e também fomentava em seus discípulos e seus seguidores que tivessem essa relação pessoal com o Espírito Santo. E essa relação é permeada por respeito, é permeado por evitar magoar, como amigos se relacionam. A amizade com que o Espírito Santo tinha no coração de Paulo e vice-versa era de tal forma que São Paulo, quando percebia que outras pessoas recebiam esse Espírito Santo em seu coração, ele logo alertava e exortava: não extingais o Espírito. Não tenha determinadas atitudes que finalizam numa distância com o Espírito Santo, finalizam num relacionamento que acaba por se finalizar, acaba por se distanciar. Aqueles que andavam na companhia de Paulo era batizado no Espírito Santo. Paulo vivia de tal forma, gente, que ele incendiava o Espírito Santo a quem estava ao seu redor. Você pode acompanhar diversas passagens no Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 13, a vida de São Paulo, e também nas cartas dele você perceberá esse São Paulo que vivia de tal forma, cheio do Espírito Santo, que aqueles que andavam com ele também recebiam o Espírito Santo. Já imaginou eu ou você viver dessa forma? Tão cheio do Espírito Santo, que aqueles que se aproximam de nós também vai se enchendo desse Santo Espírito. Que maravilha seria, né? Paulo e seu relacionamento com o Espírito Santo é tão profundo que ele pedia aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30. Olha o que São Paulo pede: não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o quais estáis selados para o dia da redenção. Olha que pedido que se transforma para nós, igreja de Cristo, corpo de Cristo, uma ordem. Não contristeis, você percebe que está no imperativo esse verbo. Não é, você aí, não contrista, eu posso. Não, todos. São Paulo está falando para todos, está falando para mim, que sou discípulo, sou leigo, está falando para quem é padre, está falando para quem é bispo, está falando até mesmo para quem ainda não acredita na ação de Jesus no mundo. Não contristeis o Espírito Santo. Acredito eu que quando São Paulo falou isso, também estava levando em consideração aquelas discussões que os fariseus tinham com Jesus, né? E Jesus falava assim: vocês não acreditam no Espírito Santo. E era nesse sentido que Jesus falava: todo pecado é perdoado, exceto o pecado contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele provoca o que em nós? A fé no nome de Jesus. Ele nos faz revelar a obra de Jesus na nossa vida, a obra de salvação, a obra de redenção. Portanto, se alguém acredita em Jesus, eis que essa pessoa está cheia do Espírito Santo, porque é o próprio Espírito que nos abre o olho. É o próprio Espírito que nos faz ver a verdade na obra de salvação do Senhor Jesus. E quanto a nós, irmãos, quanto às nossas escolhas, com as nossas ações, estamos considerando a maneira com que o Espírito Santo agirá? Olha, é tão importante que a nossa conversão se caminhe concretamente em nossas escolhas.
O que escolhemos deve refletir a nossa conversão. Aquilo que fazemos reflete a nossa conversão. E aquilo que escolhemos e fazemos e somos, de certa forma, extinguirá ou não a ação do Espírito Santo na nossa vida. Vai contristecer ou não o Espírito Santo, para que completamente naquilo que fazemos no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa igreja, tenhamos assim uma vida pautada nessa amizade com o Espírito Santo, que preserva de toda maneira, de toda forma, essa amizade ter um vínculo cada vez mais forte. Francis Chan vem dizer assim para nós: raramente paramos para pensar se as nossas atitudes ou o nosso estilo de vida desagradam o Espírito de Deus. Vendo por essa perspectiva, a questão se torna ainda mais séria, e não é verdade? Se você começa a perceber que a sua vida precisa ter, de fato, uma amizade com o Espírito Santo, eis que uma seriedade na sua conversão começa a ficar diante de você. Você levanta, você dorme, você caminha, você chega, você vai, sempre com o Espírito Santo. Você diz, você se cala, e tudo isso reflete alguém que é amigo do Espírito Santo ou não. Eis que a nossa conversão também deve rumar nesse sentido. Devemos considerar que a nossa amizade com o Espírito Santo, ela é preciosa, ela é primordial, prioritária. Não podemos continuar escolhendo e vivendo de forma que desagrade o Espírito Santo. Como fará bem a nós conhecer mais sobre o Espírito Santo, se abrir ao Espírito Santo e experimentar a sua ação poderosa. Conheço tão pouco do Espírito Santo. Eu convido você, inscreva-se no nosso canal. Olha, nós temos aí diversos vídeos falando sobre isso. Venha conhecer o nosso acervo. Olha, o Espírito Santo fala sobre as virtudes que ele derrama na nossa vida. O Espírito Santo derrama dons para que a gente também cresça na santificação. Carismas para que a gente ajude na igreja, no serviço da igreja, de anunciar Jesus ao mundo. O Espírito Santo, ele inspira, ele é a alma do corpo místico da igreja. Você recebeu esse Espírito Santo, não é para que ele seja um desconhecido na sua vida, é para que ele seja um amigo na sua vida, e um amigo a gente não magoa. Terminemos aqui com 2 Reis 2:9. Elias disse a Eliseu: pede-me algo antes que eu seja arrebatado de ti. O que eu posso fazer por ti? E Eliseu respondeu: seja-me concedido uma porção redobrada do seu Espírito. Eliseu desejava profundamente. Eliseu era discípulo de Elias. Ele viu Elias fazer tantas coisas em nome de Deus e ele chegou à seguinte conclusão: Elias era cheio do Espírito Santo e Eliseu só desejava isso. Que o desejo de Eliseu seja o meu e seja o seu. Uma porção redobrada do Espírito, um desejo de ter um vínculo com o Espírito Santo, como os profetas tiveram, como o Senhor Jesus teve, como os apóstolos tiveram. Que o Espírito Santo nos possua profundamente, não é? Terminemos aqui com uma súplica ao Espírito Santo de São Tomás de Aquino. Espírito Santo, Deus de amor, concedei-me uma inteligência que te conheça, uma angústia que te procure, uma sabedoria que te encontre, uma vida que te agrade, uma perseverança que enfim te possua. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.